Tudo bom, pessoal? Eu quero gravar hoje um vídeo diferente para vocês. Eu pedi para o meu pessoal aqui no escritório levantar. Nos últimos 5 anos, nós fizemos uma análise de quais foram os processos mais aprovados, quais foram as profissões mais aprovadas, quais foram os business plans mais aprovados, quais foram os vistos mais aprovados e quais foram os lugares onde essas pessoas tiveram maior capacidade de implantar os seus negócios ou de arrumar uma vaga de emprego. Eu fiquei surpreso, confesso para vocês, porque eu imaginava outras profissões aqui, mas nós fizemos um ranking aqui e eu quero trazer para você esse número aqui. Só que eu vou dividir esse vídeo aqui em 2 momentos. Primeiro momento, eu não consigo falar tudo junto, porque vocês vão ver que os dados são muito diferentes. Eu consegui colocar dentro de uma mesma seção desse vídeo aqui os vistos H1B, EB2 e EB3. Isso eu consegui colocar dentro da mesma seção. Mas os EB1, eles são bem diferentes. E eu quis separar. Então eu vou falar primeiro desses 3 vistos, H1B, EB2 e EB3, porque as áreas que mais contratam são justamente as áreas que se aplicam para cada um deles, com uma pequena variação, mas eu acho que é irrelevante para o vídeo não ficar muito grande. Então eu juntei esses 3. O EB1 é separado. Vamos lá! Eu vou falar para vocês primeiro quais são as áreas que mais contratam dentro desses tipos de vistos e aonde você tem, dentro dessas áreas, né, quais são essas áreas onde você tem maior chance de empreender nelas ou fazer um business plan ou fazer um professional plan, né? Ou você empreender dentro delas ou você montar algum negócio relacionado a elas. Primeira área da saúde. Essa daqui, sem dúvida nenhuma, e eu imaginava que fosse TI, tá? Mas nós tivemos muito mais processos aprovados dentro da área de saúde. E isso engloba enfermeiros, cuidadores, técnicos, médicos pessoas dentro da área da saúde no geral, tá? E aí eu fui procurar no RN, né? Vamos lá. Aí eu fui procurar nos boards para ver qual era a justificativa. E a principal justificativa que eu achei aqui é que nós temos percebido um grande aumento de home cares. Ou seja, a idade das pessoas está aumentando, nós estamos tendo diversas contratações de profissionais dentro dessas áreas para cuidar desses idosos nas suas casas. Então isso realmente me surpreendeu, porque eu imaginava que era TI. Mas TI vem em segundo lugar aqui, e a diferença é pouquíssima, tá? Mas realmente a área da saúde foi mais. A área de TI, tecnologia de informação, foram desenvolvedores e engenheiros de software. Isso, sem dúvida nenhuma, é o tipo de caso que a gente pega aqui constantemente dentro do escritório e tem um altíssimo número de aprovação, porque, sem dúvida nenhuma, é uma área onde nós temos visto não só o atual governo, mas o governo anterior também investindo super pesado, várias empresas de tecnologia crescendo e recebendo investimentos bilionários de diversos países. Então, sem dúvida nenhuma, TI está aí em segundo lugar. Eu colocaria as duas muito próximas, porque realmente as duas são... o número foi muito parecido. Terceira área, construção civil. Engenheiros, arquitetos, projetistas, desenvolvedores, investidores. Nós temos uma grande quantidade de pessoas vindo dentro dessa área. Quarto, logística e transporte. E isso eu incluo aqui também motoristas de caminhão, tá? Não só a pessoa que veio implantar uma empresa de logística, uma empresa de freighting, uma empresa de distribuição, mas também eu coloquei aqui as pessoas que vieram trabalhar como motoristas de caminhão com oferta de trabalho. Eu coloquei os dois dentro da mesma área e obviamente deu esse tipo de número que foi realmente um número bem alto. Por último, eu só estou fazendo das 5, né? Hospitalidade, turismo e serviços atrelados a isso. Isso eu tenho percebido um número crescente aqui, tá? Nós fizemos diversos vistos para chefes, nós fizemos diversos vistos para cozinheiros profissionais, nós fizemos diversos vistos para transferências de uma rede de um hotel brasileiro para uma rede de um outro hotel, do mesmo hotel dentro dos Estados Unidos. Só no ano passado nós fizemos 17 vistos dessas transferências. Então assim, tem muita gente vindo realmente dentro dessa área. Doceiros, especialistas em culinária, pessoas, chefes, sommeliers, muita gente realmente dentro dessa área, nós fizemos muitos processos. E quais foram os estados que mais contrataram estes profissionais? Vamos lá. Primeiro, Califórnia. Uma demanda gigantesca na Califórnia, tá? Principalmente ali no Silicon Valley. Segundo, Texas.
Sem dúvida nenhuma, o Texas é um dos estados que mais cresce, onde a gente tem visto aí um altíssimo número de pessoas querendo migrar para o Texas, empreender no Texas e arrumando empregos no Texas. Principalmente Austin, Houston e Dallas são os que mais a gente fez processos. Terceiro destino, Flórida. Sem dúvida nenhuma, destino preferencial dos latinos, né? Muita gente quer ir para lá, às vezes ela nem sabe por que ela quer ir para lá, mas ela quer ir para lá porque acha que o clima é mais parecido com o Brasil, mais facilidade por causa de língua, mais facilidade por causa de cultural, enfim, por isso. E lá nós percebemos que muitas pessoas vão atreladas ao turismo, ou seja, são pessoas formadas em turismo, são pessoas que trabalham com turismo, são agentes de viagem, são empresas de viagem, são pessoas que vão para lá. Nós fizemos muitos processos de transferências de pessoas que trabalham dentro de empresas aéreas que tem aqui nos Estados Unidos também as suas bases e acabam transferindo seus funcionários para cá, fizemos muito disso. E outro que também nós fizemos foi muita gente para construção civil na Flórida e muita gente da área de saúde, principalmente ali para Lake Nona, tem um complexo de saúde ali, um complexo médico gigantesco, muita gente que está indo para trabalhar para lá também, tem bastante cliente lá, tá? E por último, Nova York. Sem dúvida nenhuma, quando nós falamos de mercado financeiro, profissionais do mercado financeiro, estamos falando de Nova York. Ponto. Isso ainda é imbatível. Tem muita gente falando, poxa, Houston está se tornando um centro financeiro dos Estados Unidos. Está realmente, mas Nova York levou de lavada o número de clientes nossos que foram para lá, tá? E agora nós vamos falar de EB1 e vocês vão ver por que eu separei o EB1 do EB2, né? Quem não entende sobre EB1, EB2, EB3, H, nós temos todos esses vistos aqui, vídeos explicando esses vistos aqui no canal, é só você procurar, você vai encontrar especificamente de cada um. Eu não vou dar mais uma aula sobre cada um aqui, porque esse vídeo vai ficar muito longo e aqui a ideia é realmente explicar quais são os que mais estão sendo aprovados. Nos últimos 5 anos eu percebi que dos 2 primeiros, em 2020 e 2021, nós tivemos algumas diferenças. Então, na verdade, dos 5 anos, eu peguei realmente só os últimos 3, tá? De 2023 para cá, eu fiz uma triagem de todos os nossos clientes. Agora vamos falar do EB1. Número 1 de EB1, área de tecnologia, principalmente área de inteligência artificial. Esse foi a maior quantidade de clientes que nós tivemos para EB1. Junto com advogados internacionalistas, principalmente aqueles com foco em comércio exterior e regulamentação de redes, tá? Nós tivemos vários casos aqui, eu tenho muitos alunos meus de pós-graduação e mestrado que fizeram processos conosco. Eu sendo professor deles, eles quiseram me contratar para fazer o processo deles e aí a gente acabou fazendo. A maioria deles dentro dessas áreas, tá? Então, número 1, sem dúvida, tecnologia, inteligência artificial, advogados internacionalistas, principalmente com foco em comércio internacional e regulamentação de redes. Segundo, na segunda posição aqui de profissões mais aprovadas foi medicina e pesquisas biomédicas e também fisioterapeutas, tá? Mas os fisioterapeutas eu anotei aqui, que é fisioterapeuta de área específica. Lembra que eu falei do povo idoso, desse aumento da população idosa aqui nos Estados Unidos? Esses são os fisioterapeutas que a gente tem percebido que tem maior número de aprovação. Sem dúvida medicina e sem dúvida nenhuma pesquisa biomédica. Terceiro lugar, executivos e gestores de multinacionais, empreendedores dos mais diversos setores. Nós tivemos diversos clientes dessas áreas e muitos deles, EB1C, né? Aí vai EB1C, mas muitos deles acabaram vindo direto para o EB1 ao invés de passar por um L1, que é aquela receitinha de bolo antiga, né? EB1, 3 anos, 4 anos, aplica um EB1C, aplicou o EB1C, aí ele pega o Green Card. Muitos deles já têm qualificação para ir direto para um EB1C, não precisa gastar nem com a aplicação do L, nem com o investimento do L, nem com a renovação, nem com a justificativa depois de 12 meses e nem com a aplicação do EB1 depois. Aplica logo um único processo e acaba tendo resultado. Nós tivemos muitos resultados bacanas nisso daqui. Quarto, que mais aprovou, foram negócios e empreendedorismo de alto impacto. Aqui foi muito específico, tá? Aqui o número começa já a cair bastante. Entre os 3 primeiros, nós estamos falando aí em 70% das aprovações. Os outros 30% ficaram divididos entre o 4º e o 5º lugar aqui, que foram negócios e empreendedorismo de alto impacto. Um desses casos aqui foi uma pessoa que veio para cá e registrou uma patente de uma configuração que ele fez, uma química que ele fez para um isolamento de borracha para dutos de alta pressão. Então foi muito bacana, esse foi um caso que a gente fez aqui. Tem vários outros, mas esse foi um que veio agora na minha cabeça aqui, que eu lembrei que foi muito bacana, só para vocês terem ideia. Por último, atletas de alto desempenho. Muitos atletas vêm falar comigo querendo aplicar a EB1. Olha, eu ganhei o campeonato mundial de jiu-jitsu e eu quero aplicar um EB1. Meu caro,
Eu tenho diversos clientes meus que ganharam campeonato mundial de jiu-jitsu e não aplica-se para um EB1, tá? EB1 é um nível acima. Você precisa trazer muito mais coisa do que um único campeonato, então lembra disso. Conversa com o advogado de imigração da sua confiança, ele vai saber direcionar se é melhor um EB1, se é melhor um EB2, qual é a melhor estratégia para o seu processo, talvez nem um EB1, nem um EB2, pode ser um outro caminho. O que importa para você é onde você vai querer chegar. E o que importa para o advogado é saber qual é a melhor trilha para que ele possa adaptar dentro do seu currículo, dentro da sua estratégia, dentro do seu nível de conhecimento e do seu nível técnico, qual é o melhor caminho para você chegar onde você busca, certo? Grande abraço a todos, escrevam aqui embaixo o que vocês acham desse tipo de vídeo. Eu posso começar a trazer aqui de outros vistos, quais são os que mais aprovam aqui no escritório. Eu estou falando do meu escritório, não estou falando de áreas em geral, não estou falando do escritório dos outros, eu estou falando daqui de dentro, quais foram os que mais aprovaram e onde a gente tem tido melhor resultado. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.